Olá pessoal, eu sou Eduardo Girão, jornalista gastronômico e consultor de queijos especiais do Supernosso. Olá, eu sou o Júnior Porto, sou produtor de vinhos no sul de Minas Gerais. E hoje a gente vai poder juntar esse sonho de degustar vinhos e queijos mineiros numa experiência super legal aqui, que a gente vai aproveitar demais. A gente está, a convite do Supernosso, oferecendo esse curso de harmonização de queijos e vinhos durante a 11ª Feira de Vinhos do Supernosso e nesse formato inovador, online. A gente está fazendo uma experiência diferente hoje, porque vinho e queijo todo mundo já conhece. A época é muito propícia para isso, mas raramente a gente tem a oportunidade de fazer uma degustação inteira só com queijos e vinhos todos de Minas Gerais, né? A produção de vinho hoje é muito expressiva hoje no estado e de queijo nem se fala, né? Pelo menos 300 anos de história, com pelo menos 20 regiões diferentes de queijo, mais de 30 variedades nos universos artesanal e industrial, e a gente tem um pouco dessa variedade nessa mesa aqui para a gente poder fazer a harmonização com os vinhos do Júnior. É incrível isso mesmo, né, Girão? Essa degustação aqui de vinhos e queijos de uma denominação de origem, que é o que cultiva aqui em Minas Gerais e o que recentemente se tornou algo super bacana e disseminado em toda a questão do estado, faz com que a gente realize o sonho, né, que era possível apenas em outros países mais tradicionais na produção de vinhos, e agora a gente vai poder fazer isso aqui em Minas Gerais, contribuindo para uma cultura, realmente passar por gerações aqui, né? Um dos vinhos que eu acho que é o nosso primeiro a ser harmonizado aqui, que a gente vai experimentar, é um espumante. É um espumante feito pelo método tradicional, né? Então ele fez a segunda fermentação dentro da garrafa. O nosso espumante, ele é feito com duas uvas típicas e bem clássicas desse corte, que é a Chardonnay e a Pinot Noir. E nesse caso aqui a gente vai provar um espumante Nature, que ele tem uma característica de ter 0 açúcar no seu licor de expedição. Isso faz com que ele tenha propriedades bem secas e mostre muito da uva, né, Girão? Então a gente resolveu harmonizá-lo aí de um jeito bem especial. Com qual queijo aí que... O queijo que a gente escolheu para fazer essa primeira harmonização é o Senzala, é um queijo Minas artesanal, é a nossa receita de queijo mais tradicional, é um queijo feito com leite cru de vaca, em Sacramento, que é micro-região de Araxá. É um queijo que tem uma acidez pequena, discreta e tem bastante cremosidade, né, dentro da sua massa pelo fato dele ser coberto com um mofo branco, um mofo natural, né, da queijaria e que dá a ele essa característica um pouco mais cremosa e mais gorda na boca. Então acredito que pela acidez discreta, né, mas que ainda assim é presente, e pela cremosidade do queijo na boca, untuosidade dele, é um queijo que você sente mais gordura, vai casar bem com as borbulhas do Nature. Ah, eu também acho que vai ser muito interessante essa harmonização. Triângulo Mineiro com o sul de Minas Araxá, aqui. Araxá que Queijo tem divisão, tem que respeitar. Tem essa questão, né? Tem essa que é questão, muito importante, né? Uma das coisas importantes na hora da abertura de um espumante como esse é você sempre proteger com o dedo, para ele evitar de vir assim no rosto e alguma coisa nesse sentido, porque ele tem muita pressão aqui dentro, né? A gente chega a falar que é quase 6 atmosferas de pressão. Então a gente tem que manusear com cuidado. E é justamente essa pressão que dá o perlage, né? Que é essas borbulhas finas e persistentes que saem na taça e você consegue perceber, né? O espumante, ele tem a necessidade de ter um perlage brilhante como esse aqui, que está perfeito estado, né? Tá límpido. E ele tem que continuar desprendendo borbulhas e elas têm que ser finas e delicadas. Isso mostra muito do método tradicional. Então, acho que vai ser uma bela harmonização, né? Com certeza. Eu vou te oferecer um queijinho para você e um para mim. Show de bola. Saúde. Com certeza, né? Que a gente possa estar bem próximo de vocês aí em casa, Exatamente. que possam curtir esse conteúdo, né? Uma das coisas muito legais é a gente experimentar um pouco do queijo antes, sem o vinho, né? A gente consegue reparar como que ele se comporta na boca. E depois eu vou convidar você a dar um gole no vinho para ver se realmente ele explode as sensações, né? Se ele consegue combinar as sensações em boca. Uma das coisas mais importantes também nos espumantes são os aromas, né? Então ele já começa a combinar esses aromas até do ponto de vista mais cítrico, né? Algo nessa toada. Para mim formou um bom par.
Nossa, ficou incrível isso aqui, né, Girão? E esse queijo já está com a maturação bem adiantada também, está num ponto muito bom. Ele já começou a desenvolver uma nota um pouco amendoado, acastanhada, que eu acho que combinou bem com... Uma surpresa aqui para nós, mas que combinou bem também com o espumante. Concordo com você em gênero, número e grau. Essa questão acastanhada é muito interessante, que veio da própria fermentação do espumante. Então ele ficou 12 meses em contato com as leveduras, né? Uhum. Que a gente chama de autólise, que é como uma maturação no queijo. Então eles combinaram nesse sentido, né? Essa maturação junto com as notas que traz nos espumantes aí por esse contato, né, do fermento, fez com que eles se combinassem muito bem, né? Um queijo bem gordo na boca, né, Júnior? Então você tem essa gordura, essa untuosidade do queijo na boca. O vinho faz um contraponto, né, com a borbulha, com o gás, né, ajuda a limpar o paladar. Acho que funciona bem. Muito interessante. Muito bom. Cremosidade, né? Sim. Eu acho que essa é a palavra para descrever o que acontece na nossa boca quando esses dois vinhos se combinam, né? Muito bom. Muito legal. Esse espumante está delicioso. Bom, e seguindo a nossa sequência aqui, a gente vai partir para um outro vinho muito bacana lá da nossa vinícola, que é o Luiz Porto Chardonnay. Esse vinho, Girão, ele teve uma característica de ser trabalhado de um ponto de vista um pouquinho mais complexo do ponto de vista enológico. Então ele passou 6 meses em barrica de carvalho e por isso, consequentemente, ele ganha um pouco de untuosidade, né? E tenho certeza que a gente selecionou um queijo que tenha também essas características, não é verdade? Que eu creio ser o queijo do cedro. Isso, o cedro é um queijo Minas artesanal também, assim como o primeiro que a gente mostrou aqui, só que ele é de uma outra região, né? O primeiro era de Araxá, esse é da região do Cerro, que é uma região mais ao norte, né, de Belo Horizonte. E a gente está com um queijo aqui com mais ou menos uns 30 dias de maturação. E é uma região que tradicionalmente já produz queijos com uma acidez um pouco mais elevada, porque são queijos menos prensados. Então, quando você tem um queijo menos prensado, você tem mais soro na massa e ao longo da maturação esse soro confere um sabor um pouco mais ácido. Então, a acidez que é uma característica, né? Uma característica esperada e desejada de um queijo dessa região e que ajuda a gente a salivar, né? Inclusive, e ele tem uma massa com um sabor mais marcante também. Também é um queijo que você sente também bastante gordura, sabor bem desenvolvido na boca. Então, ele tem essas características, né? Ele tem esse sabor mais gordo, mais redondo na boca e ao mesmo tempo tem um pouco de acidez também, que é normal, a característica, né, dos queijos dessa região, que realmente são muito bons e ajudam a gente a salivar, inclusive. E acredito, né, que vai fazer um bom par com o seu Chardonnay. E Girão, além disso, esse queijo tem uma experiência muito legal que é a família, né? A maneira como isso é passado de geração em geração. Eles têm esse projeto de poder receber as pessoas lá, sim, né? Sim. Então é muito legal. Cerro é uma cidade super charmosa. Eles estão na microrregião do Cerro, eles estão na cidade de Santo Antônio de Itambé, né? Que a microrregião tem várias cidades. Eles estão numa fazenda nesse município e já estão na 5ª geração. Eles recebem visita, né? Eles produzem, né, outros alimentos lá também, né? Eles vendem farinha, manteiga, doce, né? Então tem toda aquela questão da fazenda autossuficiente quase ali, né? Compram praticamente sal, né? E o resto tudo eles fazem ali. Então você pode conhecer como é feito o queijo, comprar o queijo e comprar os outros produtos que eles, né, fazem lá. Eu sou um grande fã desse queijo, como de todos aqui. E espero que case bem com o nosso vinho aqui. Bom, então vamos para o que interessa, vamos ver como é que isso vai se comportar. O que eu percebi, eu provei um pouquinho, ele tem uma acidez mais pungente, de uma certa forma, né? Começa a ficar mais picante. Isso mesmo, isso que eu percebi. E uma das coisas muito legais nesse amadurecimento em barrica de carvalho do nosso Chardonnay é que ele ganha essa untuosidade sem perder a acidez. Então essa combinação e esses estilos são muito importantes. E o trabalho na barrica de carvalho num vinho branco, ele tem que ser feito com muita técnica, porque não pode sobressair a madeira, né, e perder a característica da uva. Então ele apresenta ainda os aromas tropicais, de frutas tropicais, principalmente do abacaxi, mas combinando com essa questão acastanhada da barrica de carvalho, da baunilha, amanteigado, né? Amanteigado, exatamente, que proporciona essa sensação bem legal em boca, né? E quando a gente combina isso com queijo, gente, que gostoso que fica, viu? É muito bom. E o vinho tá espetacular. Eu já conheço também, conheço a família Luiz Porto toda, sou um grande admirador e é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Sempre nas feiras de vinho a gente está juntos fazendo essa degustação, então já é uma conversa
afinada já. Sim, é muito gostoso porque a questão dos vinhos, né, cria muita amizade, né? Eu costumo falar que os melhores amigos que me trouxe foi o vinho, justamente por criar essas relações. Sim. E acho que tem muito a ver com gastronomia e com a produção de queijo em si, né? Todas essas ligações afetivas que isso cria nos proporcionam sensações sem iguais, né? Então, como é bom a gente prestigiar o regional, como é bom a gente poder prestigiar produtos feitos na nossa terra, de famílias que vivem na nossa terra há gerações, né? E é muito gostoso poder perceber isso de uma maneira... Muito bom. Todos os anos aqui na Feira do Super Nosso a gente consegue se ver, matar a saudade, né? E esse ano a gente até, de um jeito ou de outro, acaba chegando a mais pessoas, né, com esse formato, né, diferente digital. Esse ano, que a época pede, né? E a gente vai conseguir atingir mais pessoas, né, também. É uma maneira bem legal de estar próximo de vocês aí, de conseguir levar o conteúdo de uma maneira pertinho assim, né? Mas criando essa questão afetiva aí que a gente está sentindo tanta falta nesse momento. Com certeza. Bom, então, seguindo a sequência aqui da nossa degustação, a gente vai entrar nos vinhos tintos agora, Girão. E aí uma das características de vinho tinto também é a gente provar numa taça um pouquinho maior, de bojo um pouquinho maior, porque daí os aromas vão conseguir liberar de uma forma mais rápida, digamos assim. Então eles vão se concentrar os aromas, então é bem legal a gente provar vinhos tintos em taças um pouquinho mais bojudas, né? Sim. E a gente vai provar esse Dom de Minas aqui. Uma das coisas bem legais, e até combinando com a região do Cerro, é que a nosso rótulo, ele homenageia a arquitetura mineira, principalmente das cidades históricas, né? Como é o Cerro, como é Tiradentes, São João del Rei, e por isso a gente carrega essa janelinha para homenagear essa questão cultural que deixa o mineiro cheio de orgulho, né? E esse vinho aqui, o Syrah, da linha Dom de Minas, ele já tem um trabalho sem madeira. Então esse vinho ele não foi amadurecido em barricas de carvalho. Isso não significa que ele não teve amadurecimento. Ele teve sim, só que em tanques de inox e em garrafa. Então a uva se tornou uma protagonista muito importante. E a uva Syrah, sem dúvida alguma, é uma das uvas que mais se adaptou ao ciclo invertido, que é justamente a maneira como a gente faz a produção lá na vinícola. Então esse daqui realmente... vai precisar de um vinho que começa a ter um pouco, de um queijo, né? Que começa a ter um pouco mais de intensidade. Presença, né? Isso, de presença. Essa é a palavra muito boa mesmo. E para a gente poder sentir toda essa fruta, tudo isso que o vinho nos proporciona, né? A questão de um queijo um pouco de maior intensidade seria necessária para que isso combinasse, né? E o que a gente selecionou aqui para poder harmonizar? A gente selecionou aqui um queijo do Reino, que é um exemplar de queijo muito peculiar, muito característico de Minas. E é uma prova também de que no mundo industrial a gente também tem qualidade, né, muita qualidade e tradição. O queijo do Reino ele surgiu como uma adaptação de um queijo holandês chamado Edam, que é um queijo que é também difundido no Brasil, muito antigo, para atender aos portugueses que naquela altura, já ainda consumiam queijo no Brasil, né, vindos de Portugal, né, já consumiam queijo holandês, queriam continuar comendo o queijo aqui. E na época da expansão, né, de introdução de fábricas, né, de laticínios, né, em Minas, uma delas, em Barbacena, contratou mestres queijeiros holandeses para poder desenvolver uma receita semelhante à do Edam, para poder atender justamente ao paladar português. Então se criou dessa forma o queijo do Reino, que ganhou esse nome porque já era o queijo consumido pelos portugueses aqui. É um queijo de massa cozida, né, mais amarelinho. Por isso que ele é amarelinho, assim. Aqui é um pigmento, né, natural que eles usam para poder colorir a massa, e aqui tem uma pigmentação rosa característica desse tipo de queijo também, que já é muito tradicional dele. E como um queijo de massa cozida, ele também não é um queijo muito duro, não. Você vai ver que ele é um queijo bem macio, não tem picância, não tem acidez, é um queijo mais adocicado, mais gordo na boca também. Você vai sentir que ele vai ficar cremoso praticamente à medida que você vai mastigando. Não vai ter picância, não vai ter muito sal, nem acidez. Então é um queijo que eu acho que já tem mais presença, mas também não vai passar por cima do vinho, porque o seu Syrah também é um Syrah mais leve, né? Exato. Como eu conheço, né? Posso dizer que eu conheço bem, já estive na vinícola, né? Inclusive eu conheço a característica do vinho. Eu sei que a gente já consegue, né, subir um degrauzinho aqui no queijo, mas também mantê-lo num patamar aí de igualdade de intensidade, né, com o vinho.
E um não esconde o outro, né? Um não esconde o outro. É uma combinação, um casamento perfeito. A harmonização tem muito disso, né? Tem que ser uma junção prazerosa, né, do alimento com a bebida, ainda que um sobreponha levemente o outro, mas não pode apagar, né? Tem que ser prazeroso, né? Então, às vezes um pode entrar de uma maneira mais secundária, mas garantindo um terceiro sabor, né? Enfim, mas tem que ser prazeroso, né? Repara como é bem macio. Essa questão que você acabou de descrever se realizou na boca aqui. Foi uma sensação muito gostosa de poder perceber essas características se combinando. Queijo bem adocicado, né? E isso foi muito interessante porque foi essa doçura, essa questão um pouco mais adocicada que combinou com a acidez e a leveza do vinho, né? Então trouxe uma combinação de sabores bem interessante. E uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas, tem uma questão técnica envolvida, mas justamente a harmonização sempre é tentativa e erro. Então, para você aprender cada vez mais a fazer harmonizações assim como a gente está fazendo, o teste é abrir garrafa de vinho e pedaço de queijo. Não tem jeito. Exatamente, é teste prático, né? Então, a gente precisa vivenciar isso, é muito gostoso, né, Girão? Sim. Isso sem falar na aula de história aqui, que é muito gostosa. Todo ano eu posso tenho o prazer de conhecer um pouquinho mais da nossa história mineira. E você, né? na produção de vinho em Minas, você faz parte da história. A história está acontecendo e você está construindo, né, diante da gente aqui. Isso é muito bom. É gostoso poder ver isso, muito né? A gente vai ver muito agora no próximo queijo até, né? Que a gente envolve gerações nessa produção. Então é bem interessante como as coisas perduram, né? Bom, então, para a gente poder evoluir aqui na nossa degustação, a gente vai poder passar para um outro varietal. O nosso vinho próximo aqui, Girão, é um Cabernet Franc, que assim, é a uva do momento. É uma uva que ganhou uma notoriedade muito forte aqui no Brasil, né? Ele tem essa característica que remete até a Cabernet Sauvignon, porque ela é mãe da Cabernet Sauvignon, né? Foi ela que deu origem a Cabernet Sauvignon, que é uma das uvas mais famosas, né? Mas a Cabernet Franc ela já vai ter um pouquinho mais de intensidade natural da própria uva. Essa variedade específica, ela tem já esse poder de ter um pouco mais de tanino, um pouco mais de corpo, ele vai se mostrar um pouco mais intenso. Já no nariz não tem nada a ver, já é totalmente diferente da Syrah. Totalmente diferente, né? É como se fosse dois queijos de regiões diferentes, opostas, né? Com estilos diferentes. Então, a maneira de se fazer esse vinho, ela começa a ter a técnica do enólogo também, perceber a característica da uva, em como ela vai reagir, né? Diante daquele processo de enologia. Você já repara que os aromas são bem mais intensos, né? Então a gente vai precisar de um vinho com mais poder e com muito mais intensidade. Eu tenho queijo para isso aqui. Então, isso aí que eu já ia pedir para você contar para a gente um pouco para onde a gente vai viajar agora, né? Agora a gente vai voltar para o queijo Minas artesanal, né? Como vocês estão percebendo, toda hora a gente usa essa expressão queijo Minas artesanal, que ela é a receita mais difundida, mais popular, né, de queijo em Minas Gerais. E quando a gente fala em queijo Minas artesanal, é como se a gente estivesse falando em parmesão, em brie, em gorgonzola. É um tipo de queijo, né? Então, esse aqui é um queijo Minas artesanal da canastra, né? Então, quando a gente fala assim, é um queijo da canastra. Canastra não é o queijo, canastra é a região, né? O queijo é Minas artesanal. Então, aqui a gente tinha um Minas artesanal Araxá, um Minas artesanal Cerro e agora um Minas artesanal Canastra, né? Que é a região mais popular, né? Muito famosa. E esse aqui é o Pingo do Mula, que é um queijo produzido em São Roque de Minas, que é uma das principais cidades das 9 cidades produtoras, é a principal. E essa família aqui produz aproximadamente umas 30 peças, mais ou menos, por dia. São sempre produções pequenas, são familiares, né? Então sempre é a própria família que se encarrega do cuidado com os animais, da produção do queijo, do envio dos queijos para todo o Brasil, porque eles despacham isso para o Brasil todo. E aqui a gente tem um queijo no padrão deles, de maturação menor, né, vamos dizer assim, que é de 22 dias, que é a maturação mínima, que é quando você considera que o queijo já está curado, né? Então isso aqui já é um queijo, né, curado, já desenvolveu casca, a massa já está mais firme, já desenvolveu sabor, e é um queijo que tem ainda alguma acidez, que é natural desse tipo de queijo, mas já começou a desenvolver mais sabores mais complexos. Então você vai ver que é um queijo que ele é um pouco mais firme do que o queijo do reino,
tem um pouco mais de desenvolvimento e sabor, não vai tanto para a linha adocicada, mas começa a caminhar mais para a linha de, né, uma certa acidez, que é comum desse tipo de queijo, e começa a apresentar um pouco de picância e, vamos provar aqui agora, mas pelo que eu conheço desse estágio de maturação, ele tem alguma doçura, pouca, tem já um pouco de picância e um pouco de acidez. E é um queijo de média intensidade, acredito que acima, né, do queijo do reino e que vai casar bem aí com o seu Cabernet Franc. Bom, vamos então ao teste aqui, né? Eu acho que uma das coisas muito interessantes que você contou é o fato de ter gerações envolvidas nessa produção, né? Exatamente. Eu acho que essa história é muito legal. Até inclusive nós lá na Luiz Porto, eu sou a terceira geração, sabe, Girão? Teve o meu avô, que iniciou justamente com a cafeicultura, bem tradicional. Depois veio meu pai, resolveu diversificar. E aí hoje eu dedico a minha vida aos vinhos. Mas toda essa questão rural e toda essa ligação com a terra passa por geração. Então é muito bonito ver o trabalho lá em São Roque das famílias que, né, os filhos, os netos continuam o mesmo processo e melhoram e lutam por uma denominação de origem, pela legalização disso e se unem em prol disso. Então é bem legal. Com certeza. A história cultural dessa... Familiar, né? Isso, exatamente. Em um momento como esse, a gente vê muito carinho das pessoas envolvidas com essa produção, procurando, vendo, selecionando isso dentro dos ambientes onde faz as suas compras, né? Sim. Então isso é bem legal, ver a valorização familiar, assim, que a gente vive hoje. Muito bom, né? Um trabalho como esse de consultoria que eu faço para o Super Nosso também, e o Super Nosso trazer para dentro de casa, né? Produtos de famílias, né, também nesse momento, e proporcionar às pessoas acesso a um produto, né, artesanal, como é o caso desse aqui, de alta qualidade, né, enfim, e espelhar um pouco da tradição, né, e da reputação que Minas tem no Brasil, né? Então é um trabalho muito gratificante. Que legal, que legal. Bom, vamos à degustação aqui, que vamos lá. Essa aqui eu já fiquei muito interessado em ver como é que vai ser o comportamento. Aqui a gente já tem um vinho um pouco mais encorpado, né? Então ele realmente precisa combinar com essa questão. Nossa, combinou muito bem. É um queijo firme, né, no toque, mas quando você começa a comer também ele vai formando uma pasta, né? É feito além de ser leite cru, é leite integral, né? Ou seja, não se tira o creme, né, do leite para poder fazer nada. Então toda a gordura, todos os sólidos do leite estão preservados ali. Então você vê que é um queijo com um corpo encorpado, vamos dizer assim. Tentei achar um adjetivo aqui. Isso que é interessante, porque isso combina na boca com os taninos, a gordura desse queijo, né? Todas as sensações que você... Acho que a gordura amortece muito o tanino. Isso, né, exato. Torna-se ele mais macio e mais gostoso e mais cremoso, e tudo isso explode na boca e faz as sensações virarem realmente algo super inovador. Acho que foi uma das combinações que eu mais gostei. Eu também ia te dizer exatamente isso. É uma das combinações, pela qualidade do queijo, pela intensidade do vinho, né? É uma combinação muito legal mesmo. E olha que esse vinho aqui ainda é um vinho sem madeira. A gente ainda tá na linha Dom de Minas, né? Porque o próximo que a gente vai, Girão, já é o vinho Luiz Porto, da linha Luiz Porto, né? Que é os nossos vinhos reserva, digamos assim. É um vinho já trabalhado em barrica de carvalho. Aqui a gente já tem 12 meses de barrica de carvalho, que tem o objetivo de amaciar os taninos e tornar eles domáveis, né? Então isso acaba dando um efeito colateral, que é justamente os aromas acastanhados da madeira. A gente vai trazer essa questão terrosa, né? Então ele vai precisar realmente de potência para poder segurar ali a intensidade que esse vinho vai apresentar diante dessa maturação. E a Cabernet Sauvignon já é uma uva bastante intensa do ponto de vista tânico, do ponto de vista de aromas. Já vai jogar a gente para algo mais herbáceo, que vai trazer um pouco mais de necessidade de gastronomia, né? Então a gente vai falar que ele é um vinho que vai trazer mais essa questão de puxar um queijinho. E eu já tenho uma coisa aqui desafiadora para você. Isso aí que eu já ia perguntar para você, meu amigo. Que eu já tô vendo ele picadinho até ali e já achei que ele já está cortado aqui, mas a gente está mostrando também, né, os rótulos também para facilitar. Esse aqui é um queijo de cabra maturado, feito pelo Capril Santa Cecília. É uma produção que fica em Taguara, né, próximo a Belo Horizonte. E isso aqui, na prática, pela receita, é praticamente um parmesão de cabra, né? O parmesão é um queijo de origem italiana, que em geral é feito com leite de vaca,
mas você pode fazer também pela mesma receita com leite de ovelha, com leite de búfalo e com leite de cabra, né? Então esse aqui é como se fosse um mini parmesão feito com leite de cabra, muito interessante. É um queijo mais firme, né? Ele não tem uma maturação tão prolongada, mas como ele é pequeno, né, ele matura mais depressa e ele atinge esse estágio, né, mais firme, mais maturado, com muito desenvolvimento de sabor, com um sabor bem potente, muito depressa. Né? Então esse aqui é um queijo que rapidamente a produtora consegue esse resultado aqui. É um queijo até premiado. E ele também é da região, de qual região que ele é mesmo? Ele é de Itaguara. Itaguara, se a gente tivesse indo para a sua vinícola, por exemplo, a gente passaria, né, de Belo Horizonte, a gente passaria por lá. Está na beira da Fernão Dias, ali próximo a Carmópolis de Minas, né? Ali já na saída de Belo Horizonte, assim, tá mais ou menos 1 hora daqui. Super pertinho. E aqui, como é um queijo de massa mais dura, a gente cortou de uma maneira diferente aqui. É até legal mostrar isso. A gente pega com a ponta da faca, a gente vai tirando cavacos, né, aqui, pedaços assim, então a gente vai enfiando e rodando a faca, né? A gente vai cortando pedaços dessa maneira aqui. E dá pra ver que ele é um queijo mais duro, né? Ele é um queijo mais duro e o interessante é que a gente, fazendo dessa maneira, despedaçando o queijo sem cortá-lo, né, do início ao fim, a gente expõe essa textura, né, dele que é mais granulosa, né? Então é um queijo, como o parmesão também, né, você vê mais esses grãos assim, né? Então esse é um queijo, como é da mesma receita, evidencia isso, né? Como a gente começa degustando com os olhos, né, inclusive. Com certeza. Né, com a visão, com o olfato, né? Então isso é importante a gente exibir isso aqui também, isso vai condicionando a nossa percepção. Então é um queijo mais granuloso, mais intenso, feito com meu amigo, um forte candidato aqui, né, para uma harmonização boa. E dá para ver assim pontos até cristalizados nesse queijo, né? Eu vou te dizer que foi um tiro arriscado que a gente fez aqui, esse mas eu foi acho o que vai, assim, a gente estava mais na dúvida, digamos. Mas para assim. fazer coisas fáceis, nem precisa da gente, né? Não, Vamos dizer assim. E é como a gente disse no começo aqui, o interessante é a tentativa e erros e acertos, né? A tentativa, a brincadeira é legal. Então façam isso em casa, com os amigos, né? Como a gente está fazendo aqui, algo bem descontraído que a gente pode brincar aqui, né? Mas pela nossa experiência vai dar certo, com certeza. E um brinde a Minas Gerais, com aí. certeza, né, meu amigo? Saúde aí. Vamos sentir um pouco desse Cabernet Sauvignon. Aqui a madeira já aparece, enobrece, né? Ele já traz a baunilha, já traz as questões defumadas. E uma das coisas super legais que a gente consegue no sul de Minas, no inverno, né, que é onde a gente faz a colheita, é a maturidade a maturação da uva. Ela é realmente no ponto exato. Então a gente não tem arestas assim nessa Cabernet Sauvignon, que muitas vezes, se ela for colhida antes da hora, surgem algumas arestas que incomodam no paladar, né? Mas ele tem essa intensidade muito gostosa, né? Você já sente a madeira e aí o tanino já começa a puxar ainda mais a questão gastronômica, né? Você já começa a querer realmente degustar um queijinho ali de uma forma mais intensa, né? Queijo de cabra tem uma personalidade, né? Vamos dizer assim, e alguns têm até bastante acidez, né? E o que seria um risco para esse tipo de vinho, né? Mas como aqui a gente já tem um queijo muito maturado, então ele já desenvolveu muita doçura, você pode perceber, né? Então além dessa consistência mais dura, né, e com esses grânulos, você percebe que é um queijo adocicado, né? E como é um vinho com tanino mais potente, e é um queijo com mais corpo também, eu acho que eles vão fazer um casamento interessante. Para mim, ficou muito bom. Nossa, eu achei que essa harmonização, realmente ela teve um protagonismo das duas partes, assim, tanto do vinho, essa intensidade, essa questão macia que ele trouxe, junto com esses cristalzinhos que até você mastiga na boca, né? Você sente os cristalzinhos se desfazendo, então fica delicioso achei que ficou muito bom harmonização. Também, né? Esse adocicado com um vinho mais potente, com madeira, com tanino, né? Achei que não diminuiu o prazer do outro. Então acho que ficou bem equilibrado, bem harmonioso. Eles se somaram, né? Exatamente. Isso é uma harmonização bacana, quando eles se somam. Exatamente. Eu acho que a gente fez aqui um bom percurso, né? Por 5 queijos, né, entre artesanais e industriais mineiros, todos a gente chama de especiais, né, que engloba os artesanais e os industriais. Foi um passeio aqui por várias regiões e com vinhos fantásticos, que a gente tem muito orgulho de pertencer à mesma terra deles, né, inclusive ter pessoas como você batalhando aí para poder oferecer um produto com tanta qualidade. Então, realmente é um privilégio a gente conseguir ter uma experiência desse nível, como a gente teria que procurar isso na Europa, né? Em alguns outros países para poder ter. A gente pode ter aqui no quintal de casa, né? Então, isso é uma coisa muito
gratificante, né, para a gente que trabalha com gastronomia, né, perceber isso. Chega a emocionar, né, Exato. Girão? Porque isso tem a ver com cultura, com gerações, com famílias, com dedicação, né? Tudo isso aqui é fruto de muita dedicação das pessoas envolvidas no processo. Sim. Então, essa combinação que só era possível fazer lá em países tradicionais, né, na produção de vinhos e queijos, conseguir fazer aqui em Minas Gerais é algo muito gostoso, aqui nas montanhas de Minas, poder presenciar isso é bem legal, ainda mais na presença aí junto com vocês que estão assistindo em casa aí, Sim. É muito gostoso. Eu gostaria de agradecer, né, ao Supernós pelo convite, para que a gente disponibilizasse esse curso aqui. E aproveito para convidar a todos para poder assistir os outros conteúdos especiais que estão sendo produzidos nesse momento para a 11ª edição da Feira de Vinhos do Supernós, né, esse ano no formato online, né? Então tem muitos conteúdos interessantes aí relacionados a vinho. Aí fica o convite para todo mundo, né, conferir esses conteúdos. E quero, né, agradecê-lo aí mais uma vez aí pela parceria. Eu Foi muito bom. Fico muito honrado, meu querido. Muito obrigado. Muito honrado de estar aqui com essa galera aí curtindo e criando conteúdo assim para estar próximo nesse momento tão delicado de saúde pública que estamos enfrentando. E graças ao Supernós a gente consegue estar acessível aí às pessoas, né? Então isso é bem bacana. Muito bom. Muito obrigado.